Madrugada passada, sem ser essa agora, a outra passada, eu tenho o meu local de oração, meu quarto de oração, e de vez em quando eu me recluso neste quarto, claro, com o reconhecimento da minha esposa, a gente se separa de quartos e eu me recluso nesse quarto para buscar a Deus, para a oração e buscar ao Senhor. E há 2 dias atrás foi uma dessas noites que eu passei nesse local em oração, e então o Senhor me deu uma visão com o Brasil, que eu quero que o Brasil saiba desta visão, ok? Muito bem, uma vez dito isso, o que acontece? Nesse dia de oração eu tive uma visão, Deus me deu uma visão com o Brasil. Deus me mostrou uma nuvem que se movia em direção ao Brasil, era um mapa, e aquela nuvem se movia em direção ao Brasil. E o Senhor falou comigo assim, a nuvem da glória está indo em direção ao Brasil. O sinal, aqui é que vem, gente, que é muito importante, que eu preciso falar em código. Eu não posso dizer certas coisas, mas eu tenho que dizer. Nessa visão, Deus me mostrou uma pessoa, um personagem conhecido no Brasil, que o Senhor vai levar. É uma pessoa muito conhecida no Brasil, de projeção internacional, que o Senhor vai levar. Essa pessoa vai partir para o Senhor. Vai partir para a eternidade. Se é para o Senhor ou não, aí já não, né, eu não tenho como saber. Aí o que acontece? Por que eu li para você esse texto? Porque quando Deus me deu aquela visão e me disse o que eu vou dizer agora, eu perguntei para o Senhor assim, Senhor, mas o que tem a ver essa pessoa, a morte dessa pessoa, com a manifestação da glória? Aí Deus falou comigo assim, você lembra que na palavra há muitos casos em que a morte de pessoas referenciais, elas estavam de alguma forma, elas foram usadas, melhor dizendo, como referência para algo que eu queria fazer. Aí ele me trouxe para o texto que eu acabei de ler. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então a morte do rei Uzias foi uma espécie de referência para Isaías, para a abertura dos céus. Uzias morreu, naquele mesmo ano, os céus se abriram sobre a cabeça de Isaías e nasceu, né, de forma mais contundente, o ministério do profeta Isaías. Quando morreu Moisés, o Senhor se revelou a Josué. Quando Elias foi tirado, o Senhor se revelou a Eliseu. E eu poderia ir citando aqui casos e casos, onde a morte de uma determinada pessoa serve como uma espécie de parâmetro para Deus se revelar. Não é que a revelação dele está conectada àquela pessoa, mas ele usa principalmente pessoas de nome, de renome, ele usa pessoas assim como referência para que a igreja se localize. Então ele falou comigo assim, ele me mostrou aquela pessoa, o funeral daquela pessoa, e ele falou comigo, diga para a igreja que quando esta pessoa, eu não vou dizer o nome, por uma questão de ética, né? Eu não posso aqui anunciar a morte de uma pessoa que ainda está viva. Mas escute bem o que eu vou dizer. Quando esta pessoa partir, vai ser tão óbvio que vocês saberão. Esta é a pessoa que o pastor Jefferson falou. Porque ela é uma pessoa de uma projeção. Aí Deus falou comigo o seguinte. Eu perguntei, Senhor, por quê que o Senhor vai esperar a morte desta pessoa para liberar a glória do avivamento no Brasil? Ele falou, porque quando eu levar esta pessoa, os olhos do mundo inteiro se voltarão para o Brasil. Toda a imprensa escrita, toda a imprensa de televisão, de rádio, todos os olhos do mundo se voltarão para o Brasil. E eu vou usar esse cenário para liberar a glória sobre o Brasil. Então eu estou aqui com um peso de alma, com um peso de responsabilidade, porque eu cheguei a perguntar ao Senhor, Senhor, realmente eu preciso dizer isto? E foi tão terrível a resposta do Senhor, que eu não me atreveria a não dizer. O Senhor falou comigo assim, se você não tiver coragem, eu levanto outra pessoa. Eu falei, não, Senhor, eu tenho coragem, eu tenho coragem. Então ele falou comigo, então diga, porque é assim que será.
Portanto, pastores queridos, ouçam a minha palavra nesta noite. Aquilo que nós estamos orando e clamando a Deus por anos está chegando. Aquilo que nós por décadas chorando, clamando a Deus, pedindo a Deus para trazer o seu Espírito, soprar o seu Espírito sobre a igreja. Esse tempo chegou. Esse tempo chegou. Deus escolhe métodos diferentes para cada nação. Deus não quer que a igreja no Brasil perca o tempo da visitação. Por isso, por amor, o Senhor está usando esse acontecimento como um sinal. Porque Ele falou comigo assim, a igreja no Brasil está tão dividida, há líderes tão fora do meu propósito, que se eu não der um sinal, a nuvem vai passar e vai embora, ninguém verá, poucos verão, ele disse. Mas eu preciso alcançar o Brasil, diz o Senhor, porque eu tenho promessas muito grandes sobre o Brasil. Portanto, a única forma de eu não deixar a igreja perder o momento da manifestação da glória é dando um sinal claro de que chegou o tempo da liberação da glória. Portanto, não vai demorar muito tempo. O Senhor não me deu o dia, não me disse quanto tempo, mas eu sei no meu espírito que não vai demorar muito. Quando você vê os canais de televisão em choque, quando você vê a imprensa mundial falando da mesma coisa, esse é o sinal de Deus, de que chegou o tempo do Brasil. E Deus vai derramar o seu Espírito sobre o Brasil, de uma forma tão poderosa. E Ele me falou algo também. Ele disse para mim, eu estou começando o meu mover aqui nos Estados Unidos. O meu mover aqui será muito poderoso. Ele disse, mas vai chegar a um ponto em que o avivamento no Brasil será maior do que o avivamento nos Estados Unidos. Aqui vai começar primeiro, já começou na verdade. Mas ele diz, vai chegar a um ponto que no Brasil a coisa vai ser muito maior. Porque a onda de salvação no Brasil vai ser uma coisa avassaladora, avassaladora. A sociedade brasileira vai mudar em poucos anos. Poucos anos. Porque a boa mão do Senhor, na sua santa misericórdia, na sua misericórdia, porque não tem a ver com mérito nosso. Não tem a ver com mérito, gente. A verdade é que nós quase estragamos tudo. Com as nossas picuinhas, com as nossas coisas. Líderes desonestos, pastores desunidos. Nós quase estragamos tudo, mas o Senhor é tão misericordioso que Ele não permite que isso aconteça. Não permitiu que isso acontecesse, que nós estragássemos as coisas. E Ele decidiu que Ele vai realmente fazer o que Ele prometeu fazer. Por que é importante os pastores, os líderes do Brasil saberem desta palavra? Que vai se cumprir. Nem todos sabem o quão sério eu sou como profeta de Deus. Outros sabem, nem todos sabem. Não tem problema, espere e verás. Por que é importante? Porque quando acontecer o que eu estou profetizando, que esta figura partir, que você lembrar e falar, meu Deus é a profecia. Escute o que eu vou dizer. Busque a Deus com todas as suas forças. Porque significa que uma janela se abriu.
É isso que Deus quer. Deus quer usar como referência um acontecimento nacional e mundial, para que todos saibam, abrir uma janela. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então Deus quer que entendamos que a janela se abriu. E eu tenho orado muito pelo Brasil. Eu já moro nos Estados Unidos há 20 anos. Deus me trocou de pátria, mas no meu coração, o meu amor pela minha pátria natal, pelo meu Brasil, ainda é muito forte. Eu tenho familiares no Brasil, e eu sei que muito breve eu vou voltar ao Brasil para atender a diligências do Senhor. Então eu oro muito pelo Brasil, e acredito que por causa disto, aprove ao Senhor que esta mensagem fosse passada. Eu vou pedir que vocês recortem, depois eu também vou recortar só esta mensagem, vou separar ela do vídeo, vou recortar esta mensagem e vou repostar para que você mande para todos que você puder e que você conhece, para que a igreja não seja pega desprevenida e para que quando acontecer todos saibam que foi o Senhor Deus quem falou e que, portanto, a glória e a honra pertencem somente a Ele. Deus te abençoe.